Glória a Deus, meu irmão. A paz do Senhor novamente, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre as nossas mentes nesse momento, sobre o nosso coração, para a gente receber a palavra, a porção que Ele tem para nós nesta manhã. E fala para o irmão do seu lado, Ele tem uma porção para você. Fala para mais de uma pessoa aí, fala, Ele tem uma porção para você. Isso. Ele tem uma porção para nós. Amém? Você está com esse coração hoje? Receptivo depois desse louvor. Eu não aguento. Quando a Érica canta esse louvor, tudo que eu sou é teu, eu desabo. Não tem como. Acho que todos nós desabamos o nosso coração quando ouvimos uma canção tão genuína dessa e que deve ser uma canção que todo cristão deve viver. Todo cristão deve praticar em sua vida isso. E diante disso, eu estou muito feliz, contente, sempre estou, mas algo que Deus falou ao meu coração, eu estou muito impactado com a palavra e esperançoso com aquilo que Deus vai trabalhar com a gente. Amém? Esse mês é mês de setembro, onde é o nosso aniversário. Já estaremos comemorando. Eu acho que a gente ainda nem deu o recado, né? Do culto, já demos? Já. O culto será no período da noite, nesse dia. Então, de manhã não terá nada aqui. Então, já vai preparando a sua agenda aí, tá? Não vai aparecer aqui na igreja de manhã, não. Então, se bobear, eu vou até estar aqui, viu? 10 horas, viu, Marquinhos? Para falar, irmão, volta para casa, vai tomar um café com a sua família. Volta à noite, que é a noite que vai ter o culto de comemoração do nosso aniversário. Vou vigiar aí, vou vigiar. Mas já marca na sua agenda aí que vai ser o aniversário da igreja, assim, pela noite. Mas eu estou empolgado. Hoje, a palavra vai ser sobre santificação. Diga, santificação. Santificação. Essa vai ser o tema desta manhã. E com a proposta de sermos convocados para uma vida de santidade. Essa é a proposta dessa manhã. Nós estamos sendo convocados para uma vida de santidade. A santificação significa tornar-se santo. Diga, tornar-se santo. O que é isso, tornar-se santo? Santificação é tornar-se santo, separado, consagrado àquele a quem você professou a sua fé, separar das práticas do pecado. Nós vamos separar a nossa vida exatamente para Cristo Jesus. E é isso que Ele nos chama para ser santo. E santos são aqueles que, após terem aceitado Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, não vivem mais na prática do pecado, mas vivem separados desta prática. E em 1 João 3,9, ele vai dizer, 1 João 3,9, qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado. Então, aquele que nasceu de Deus, aquele que entregou a sua vida, ele não mais tolera o pecado em sua vida. Sim, nós podemos ainda pecar, podemos ainda errar, sim, mas ele não tolera. Lembra que nós falamos aqui sobre os inconformados? Nós não vivemos mais conformados com o pecado, mas inconformados na onde nós estamos, para a gente sair desse lugar de pecado. Então, a santificação não é mudar o comportamento, mas a santificação nos leva a mudar o nosso comportamento. Porque a santificação não é só mudar o comportamento, mas é pegar a minha vida, a sua vida, a nossa vida, a vida da igreja e viver separado para Cristo. E como nós vivemos separado para Cristo, separado do mundo, para servir ao Senhor Jesus Cristo e servir à igreja, sim, os nossos comportamentos eles mudam. Então, não é aquilo que nós fazemos, mas é aquilo que Cristo fez por nós. Por isso que nós nos tornamos santos. E isso é bom, está gravado em nossa consciência, para que nós não possamos cair no erro de achar que aquilo que eu faço me faz ser santo. Não. Mas eu me comporto como um santo, porque aquele que é Deus, tabernaculou no meio de nós, me fez ser este santo.
Você pode dizer então para o irmão que você é santo? Ei, eu sou santo. Isso, pode declarar. Isso não é uma falsa humildade. Eu estou me achando. Não, isso é o que a Bíblia nos diz. Nós somos santos, meu irmão. Então toma posse disso e viva como. Amém? E hoje eu quero expor a vida dos reis. Lá no livro de Crônicas, onde conta a história de vários reis. A gente conhece um pouquinho daquilo que aconteceu. O primeiro rei foi Saul, depois Davi, Salomão, mas a geração que vai herdar o trono de Israel é a geração de Davi. Então, Davi, ele é o primeiro rei, Salomão também o segundo rei, e eles tementes ao Senhor, mas após o reino de Salomão, acontece uma briga, acontece uma separação, uma guerra civil dentro do seu povo. E aí vai se tornar povo do sul e povo do norte. Aí vai ter 2 tribos para o sul, as outras 10 para o norte. E aí fica a tribo de Judá e Benjamim na tribo do sul, onde fica Jerusalém. E aí outro chama de Israel. Então tem essa separação. E aí começa a vir então que reis, uns tementes, infelizmente, menos os tementes são o número de reis. A maioria são o número de reis que não são tementes a Deus. Começa a ter esse contraste entre rei bom e rei ruim. Rei bom e rei ruim. Rei bom, que eu digo, é aquele rei que teme ao Senhor, que se prostra aos mandamentos de Deus. O rei ruim é aquele que esquece do Senhor, aquele que faz tudo contrário àquilo que Deus quer para a nação. E diante dessa introdução, o livro de Crônicas, ela vai registrar isso. E eu quero falar com vocês lá em 2 Crônicas, onde conta a história de 2 reis, vários reis na verdade, mas hoje quero expor 2 reis. Esse rei é Acaz e Ezequias. 2 reis, como falei, esse é o rei da tribo do sul, tá? Nós estamos falando onde dizem que está a presença de Deus. Por quê? Porque Jerusalém está lá, um tabernáculo, o templo está em Jerusalém, onde o povo sai do seu lugar para adorar ao Senhor. Amém? Nós saímos de nossas casas para adorar ao Senhor hoje, amém? Amém. Aqui não é Jerusalém, mas é o lugar de adoração. É o lugar onde nós nos reunimos para adorar ao Senhor. Então, eu quero expor esses 2 reis. E tem algumas curiosidades aqui, antes de entrarmos na palavra. Ezequias, cujo nome significa, diga isso, força de Deus. Força de Deus. Sabia disso? Essa é uma curiosidade. Ezequias significa força de Deus. E realmente ele precisaria dessa força, meu irmão, porque as coisas não estarão fáceis para ele. Porque o rei Ezequias, ele herda o trono de seu pai Acaz. Agora, Acaz não foi um bom rei, foi um mau rei. Acaz, o que foi o rei anterior, as escrituras nos diz lá em 2 Crônicas 28:1, não fez o que era reto aos olhos do Senhor. E mais à frente, no versículo 22, ainda no mesmo capítulo, ele vai falar, no tempo da angústia foi ainda mais infiel ao Senhor. Veja que rei Acaz, ele não fez nada aos olhos do Senhor, ou seja, fez mal tudo aquilo que era aos olhos do Senhor. E ainda no decorrer dos seus dias, de sua vida, ele continuou sendo infiel ao Senhor. E aqui tem algumas coisas, algumas práticas que a palavra vai nos expor lá em 2 Crônicas 28. Ele vai falar que ele fez sacrifícios a deuses falsos. Ele pegou os utensílios e quebrou todos os utensílios e começou a levantar altares em toda Jerusalém para adorar a outros deuses. Então ele fechou, olha, isso aqui para o judeu ele é muito grave. Ele fechou a porta da casa do Senhor. Não havia mais lugar de adoração,
não havia mais lugar onde buscar a presença de Deus. Esse era o símbolo para o povo judeu. Ele construiu, como falei, lugares altos para queimar. Olha só, ele construiu lugares altos para queimar incenso a outros deuses. Isso para o judeu é muito grave. Isso para Deus é ira. Ele instigou a ira de Deus para aquele lugar. E quando a ira de Deus está naquele lugar, a mão de Deus, a presença de Deus, vamos dizer assim, é retirada. Você acaba não vivendo mais na presença de Deus. Bom, para completar essa introdução, eu quero compartilhar com você uma curiosidade do que aconteceu com Acás quando ele morreu. Normalmente, quando um rei morre, ele é sepultado junto com os outros reis. Acás não. Não foi dado a Acás esta honra de ser sepultado no mesmo lugar que Salomão, no mesmo lugar que Davi. Ele foi um rei que foi sepultado em lugar diferente. Não deram esta honra a ele. Tudo por conta de sua maldade, porque não priorizou a presença de Deus. Então, sim, Ezequias, no século 700, no século 7, na verdade, dentro de 701, um período em que o culto do Senhor em Israel já estava em declínio, precisaria de muita força para restaurar isso. Então, Ezequias ele pega o reino, o trono desta maneira, totalmente destruído. Mas Ezequias, ao contrário de seu antecessor, seu pai, as escrituras sagradas registram que o seu começo, em 2 Crônicas 29, 2, foi o que nós todos esperamos em nossa vida. Amém? E começou assim: e fez o que era reto aos olhos de Deus. E essa é a nossa busca, é verdade? Fala para o irmão, essa é a nossa busca, meu irmão. Isso, fazer o quê? Fala para ele, fazer o quê? O que é reto aos olhos do Senhor. Isso é o que nós buscamos, estar sempre retos aos olhos do Senhor. Ezequias, cujo nome é força de Deus, teria muito trabalho pela frente. E ele dá o primeiro passo. E esse é o convite de hoje. Esse convite de hoje é para dar o primeiro passo. É para nós, nos dias de hoje, darmos um passo assertivo. Aprender com os erros de outros, ou até mesmo com os nossos próprios erros, e dar passos melhores. É verdade? A gente fala que é sábio a gente aprender com os erros dos outros e não cometê-los. Isso é sabedoria. Então nós possamos buscar essa sabedoria. E eu quero ler então com vocês um texto muito curto, que vai nortear. Na verdade é só apenas um versículo que vai nortear esses pontos que eu quero trabalhar com a igreja, que Deus está trabalhando no meu coração. Que é a 2 Crônicas 29, versículo 3, que diz assim: no primeiro mês do primeiro ano do seu reinado, ele reabriu as portas do templo do Senhor e as consertou. Feche seus olhos nesse momento, meu irmão. Vamos orar. Pai, nós colocamos o nosso coração, e ele já está, na verdade, Deus, à sua disposição para trabalhar, para fazer aquilo que tem que ser feito, Senhor, dentro de nossas vidas agora. Pai, abençoe essa palavra, Deus, que fale ao meu coração e que fale ao coração da tua igreja, para que nós possamos crescer, nos unir, Senhor, para que nós possamos, Pai, fazer exatamente tudo o contrário daquilo que desagrada ao Senhor, mas nós possamos agradar ao Senhor com a nossa vida, com o nosso coração e tudo que há em nós. Pai, abençoe essa palavra, que seja retida em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, então o que significa isso? O que eu quero trabalhar nessa manhã com vocês? As Escrituras nos ensinam através da atitude do rei Ezequias, que nós já colocamos aqui. Acás não foi um rei bom. Foi um rei bom, sim ou não? Não, foi um rei mau, né? Aos olhos do Senhor, fez tudo que era o contrário aos olhos do Senhor. Ezequias fez o quê? Tudo que era bom aos olhos do Senhor.
Então tenha isso em mente, né? Enfim. A primeira coisa que eu quero trabalhar com vocês é, o começo do versículo ele diz assim, no primeiro, pode deixar até o versículo aqui projetado, ele diz assim, logo no começo, no primeiro mês do primeiro ano do seu reinado. O que o começo desse versículo ele está nos ensinando? Que Ezequias, ao contrário de Acaz, ele coloca prioridade. Ele está dizendo, no primeiro mês, no primeiro ano, ele está dizendo aqui, manda um recado para o povo de Judá. E qual é o recado para o povo de Judá? Temos uma prioridade nesse reino. Nós temos uma prioridade neste lugar. Não importa o que meu pai fez, mas agora nós temos uma prioridade. Meu irmão, quem está dizendo aqui é um rei. E o rei está declarando que em Israel, na verdade em Judá, há uma prioridade. A prioridade de Acaz fez o povo perecer e causou a ira de Deus. Agora, Ezequias, ele não quer causar a ira de Deus. Ele quer a presença de Deus. Então, quando o rei faz o que é mal aos olhos do Senhor, o teu reinado sofre. Então, voltando aqui para Ezequias, ele manda um recado. Ele diz, a prioridade. Será que você pode declarar sobre a sua vida? Fala assim, há prioridade aqui na minha vida. Fala isso, há prioridade aqui na minha vida. Há uma prioridade na sua vida, meu irmão. Só que agora eu quero expor, dentro desse versículo, qual que é a prioridade. Qual que é a prioridade hoje, então? Ezequias, ele vai falar assim, no versículo, né? O versículo vai nos ensinar que ele abriu as portas do templo do Senhor e as consertou. Em outras versões, ela diz, ele reparou. Então, veja bem, por favor, vocês estão comigo aqui? Vocês estão entendendo tudo bonitinho? O coração está abrindo aí, vocês estão entendendo? Onde há um rei mau e há um rei bom, onde aquele que faz mal aos olhos do Senhor e aquele que faz tudo que é reto aos olhos do Senhor. Então, o que significa essas duas partes, abrir as portas da casa do Senhor e as reparou? O que significa isso, então, pastor? Vamos lembrar que Acaz que fez tudo errado ao Senhor, e ele fez o quê? Lembra? Ele fechou a casa. Ele fechou a casa do Senhor, ele trancou as portas. Fechou as portas da casa. O que o tabernáculo significa para o povo judeu no Antigo Testamento, igreja? Diga isso alto. A presença de Deus. Agora uníssono. A presença de Deus. O tabernáculo significa a presença de Deus. Então, quando você fecha a porta, você fecha o quê? Você está rejeitando, então, a presença de Deus. Veja que gravidade Acaz cometeu em Israel. Então, Ezequias, ele começou o seu reino dando o quê? Prioridade à presença de Deus. Nós temos que dar prioridade à presença de Deus. Olha só, então Ezequias, ele começa, por isso que o versículo começa, Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor. Porque Ezequias começou o seu reinado dando prioridade à presença de Deus. Então abriu as portas da casa do Senhor, simboliza a restauração da presença de Deus em Judá. E agora, então e foi a primeira ação de Ezequias. Mostrando que, diga, prioridade. Prioridade. Meu irmão, você vai sair daqui ouvindo a minha voz de longe. Prioridade, 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 prioridade. Porque nós temos que colocar isso no nosso coração, prioridade. Porque Deus fez o quê? Uma aliança com Abraão. E ele falou assim, ande na minha presença e ser perfeito. Ele fala, ande na minha presença.
Então ele fez uma promessa, mas essa promessa era: ande na minha presença, porque se você andar na minha presença, na minha aliança, não vai faltar a minha presença na sua vida. Não vai faltar. E diante disso, quando a gente não anda na presença de Deus, a gente quebra essa aliança. Então, Abraão, não quebra essa aliança. Por quê? Se você quebrar a aliança, você vai quebrar a cara. Quem quebra a aliança, quebra a cara. Quem quebra a aliança, quebra a cara, assim como Acaz. Acaz, ele deixou de ser honrado, de ser enterrado junto aos reis, porque foi um rei mau. Trazer então para os dias de hoje, como é que eu posso trazer isso para os dias de hoje? A casa, quem é a casa, meu irmão? Sim, somos nós. Aonde nós tiramos isso como referência na palavra do Senhor, porque não é coisa da minha cabeça? Hebreus 3,6. Hebreus 3,6 nos diz: mas Cristo como filho, sobre a sua própria casa, e ele diz: a qual? A casa somos quem? Nós. Então somente conservamos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. A casa somos nós. Nós somos a casa, ou seja, nós carregamos a presença. Diga para o irmão: você carrega a presença de Deus, meu irmão. Você carrega a presença de Deus. Meu irmão, você quer um privilégio maior que isso, de carregar a presença de Deus? Você quer mais um privilégio maior que esse? Então, temos que nos conservar firmes. Vamos ser tentados? Sim ou não? Sim. O pecado vai nos atrair, e isso é inevitável. Irmão, é inevitável que o pecado vai querer te atrair. Tá? Eu acabei de vir num congresso de casais, e cujo foi bênção, gente. Já eu abro para a igreja aqui sobre algumas coisas que aconteceram, mas uma das coisas que eles foram ministrando foi exatamente isso, sobre a tentação, o pecado, até no olhar, nas suas decisões, aonde você vai clicar na internet e tudo mais, tudo que você vai estimular os seus olhos, a sua mente, seu coração. Nós temos que tomar muito cuidado. Então, a prioridade aqui é conservar os nossos corações em Deus, ou seja, a presença de Deus. Quando a tentação vai vir, é inevitável. A pergunta é: manteremos conservados e firmes? Quando a tentação vier? Faremos como José? Sairemos correndo? Como o Cauã falou sobre essa palavra. Nós vamos ceiar hoje, amém? Amém! Nós vamos comungar juntos, nós vamos partir o pão, nós vamos servir a ceia, e ao sair daqui nós vamos continuar a nossa vida cotidiana. E quem será a nossa prioridade? Deus, a presença de Deus. Na hora que a gente chegar em casa, a gente vê aquela baguncinha em casa, não briga com a esposa, não briga com o marido, não briga com os filhos. Fala uma palavra branda para acalmar o furor, né? Aí vive um dia de comunhão com a sua família, meu irmão. Amém? O que seremos então depois desta ceia? Sobre essa prioridade? Essa é uma pergunta que vai ser respondida no cotidiano da sua vida. A segunda coisa que Ezequias deu prioridade, que nós estamos falando de prioridade. A primeira, ele abriu as portas. Ele falou que eu quero a presença de Deus. E esse abrir a porta, a gente lembra muito bem lá de Apocalipse 3:20, né? Quando Jesus está à porta, meu irmão, isso aqui é o nosso coração, nós temos que abrir o nosso coração para a presença de Deus. Deus está batendo a porta do nosso coração e a gente está insistindo em estar com o coração fechado. Mas a segunda coisa que Ezequias deu prioridade foi, diga, reparo. Reparo. Irmão, reparo.
ele é uma parte também dolorida da fase. A palavra diz que e os reparou, abriu as portas da casa do Senhor e os reparou, que no caso aqui a gente deu consertou. Mais uma vez quero trazer à memória o que Acaz fez antes de fechar as portas da casa de Deus. Você lembra o que ele fez? Ele pegou os utensílios e quebrou. E ele começou a erguer altares a outros deuses. Então ele pegou esses utensílios da casa de Deus e quebrou e fez altares para si em toda Jerusalém. Então ele começou a fazer, e a prioridade então de Ezequias foi, a prioridade é reparar os danos. E essa é uma prioridade também que nós devemos fazer em nossa vida. Veja Ezequias, olha. Ezequias dá prioridade em reparar os danos da casa do Senhor causado pelo pecado de Acaz. O reparar, peguem isso no seu coração. O reparar ressalta o compromisso de Ezequias. O reparar, ele ressalta o compromisso de Ezequias. Ezequias, ele queria a presença de Deus, mas para a presença de Deus permanecer, conservar em seu coração, como nós acabamos de falar, ele tinha que reparar, para que não perdesse a presença de Deus novamente. Porque não dá para buscar Deus e experimentar, como nós falamos há alguns domingos atrás, eu não quero que Deus me visite, eu quero que Ele more. Eu não quero uma visita, eu quero que o morador se conserve em mim. E para conservar em mim, nós temos que reparar. Então Ezequias, ele começa a reparar. Ou seja, ele se coloca compromissado em não apenas restaurar o local, mas também a prática de adoração em espírito e em verdade. Veja que Ezequias, ele vai fazer então uma reforma. E quem é a casa, igreja? Isso tem que estar intrínseco em você já, meu irmão. Nós já estamos aqui há muito tempo, já falando sobre isso. E quem é a casa, meu irmão? Nós somos a casa. E cada um tem uma responsabilidade particular. Porque se nós somos a casa, eu posso ferir o Gé, se eu errar. Eu posso machucar o Gé, se nós somos a casa. E eu posso ser uma unha, e se eu não cuidar, se eu não reparar, eu posso machucar o Gé, que é o dedo. Então, nós temos uma responsabilidade para com Deus e para com o meu irmão. Amém? E então, quem é a casa? Nós. E somos nós, segundo Hebreus 3,6, como nós falamos, no qual acabamos de ler. Se a casa somos nós, temos que ter o que então? Este compromisso de reparar. Reparar os utensílios. O que é isso? É trazendo para as nossas vidas, onde somos a casa de Deus, e sobre o reparar as nossas vidas. O que é isso então sobre as nossas casas? Sobre a nossa vida? O versículo 7, ele nos dá um norte. E eu quero expor aqui o versículo 7, que restaura através de cada utensílio simbolizando, tá? E eu quero ir lendo aqui e vou falando algumas coisas. Vamos ler primeiro o versículo, vai? Vamos ler o 6. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. Essa casa somos quem? Nós. Se é que nós apegamos firmemente a confiança e a esperança gloriosa. Em resumo, ele está falando, eles foram infiéis, abandonaram e desviaram-se da presença de Deus. Quebraram seu relacionamento com Deus. E o versículo 7, então, vai nos dizer assim. Assim como diz o Espírito Santo... Opa, peraí. É o... 2 Crônicas, tá? Desculpa. Isso aí é o anterior. 2 Crônicas 29, versículo 7. Desculpa. Eu fui empolgado e não falei, né? Desculpa. Falei que eu estava com o coração. 2 Crônicas 29.
Versículo 7. Ali, isso! Versículo 7 diz assim, ó: também fecharam as portas do pórtico e apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem apresentaram holocausto no santuário para o Deus de Israel. O que quer dizer isso? Também fecharam as portas do pórtico. Ele diz assim, o fechar simboliza o quê? A gente falou, as portas interromper a presença de Deus. Então, muitas vezes, referidas também como o nosso coração, como eu disse, que se fecha para Cristo, como nós falamos em Apocalipse 3:20, que está ali batendo a porta. E muitas vezes nós estamos com a nossa porta fechada, a presença de Deus está aqui, ei, eu quero entrar, eu quero mudar, eu quero fazer transformar a sua vida, eu quero mudar as coisas de lugar, e aí a gente continua com a porta fechada. Então, Ezequias ele fala, escancar essa porta, é a primeira coisa que ele faz. E, seguindo o versículo, apagaram as lâmpadas. As lâmpadas apagadas não apenas indica a falta de luz, meu irmão, mas sabe também o que ela indica? A ausência da orientação divina ao povo. O povo estava sem orientação. Por quê? Estava com as suas lâmpadas apagadas. Mateus 6, 22, 23, ele vai dizer o quê? Os olhos são o quê, igreja? Candeia, diga candeia. Os olhos são candeias do corpo. Se os olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Veja, os olhos, meu irmão, traz saúde para o corpo. Traz saúde para o meu irmão que está do meu lado. Traz saúde para o dedo. O Gé, eu sou a unha, Gé. Você é o dedo, Gé. E aí? Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Então, começa santificando também os nossos olhos para Deus. Continuando o versículo, ele fala, não queimaram o incenso. Incensos são orações de arrependimento, meu irmão. São orações de arrependimento, como Números 16. Quando você for para casa e está anotando isso, leia lá Números 16, veja o que aconteceu lá. E ali eles abrem um clamor, ali eles oram em arrependimento pelo pecado cometido a Deus. E Apocalipse 5:8, ele nos diz o que sobre o incenso? Agora trazendo para nós aqui, ele vai nos interpretar, e ele diz assim, 5:8, diz que os incensos são orações dos santos. O que é incenso, igreja? Orações. Quem é santo? Você. Então as orações de quem? Nossa, sua, responsabilidade sua. Levantar incenso a Deus como cheiro suave. Ore ao Senhor. A casa estava fechada. Não tinha mais orientação, não tinha mais oração. Abra o coração. Restaure os seus olhos. Traga saúde para você. Se importe contigo, meu irmão. Briga com o irmão do seu lado. Fala, se importe com você aí, meu irmão. Dá para você se importar um pouquinho com você também? Se importe consigo, irmão. Ore ao Senhor. As orações onde reconhecemos primeiramente Deus e sua intervenção em nossas vidas. Sabe, irmão, ore, dobre o seu joelho e fala assim, Deus, obrigado pela intervenção do Senhor, obrigado, Deus, porque o Senhor interveio sobre a minha vida, obrigado, Senhor, eu estou arrependido. Segundo as orações de arrependimento, é arrependimento verdadeiro. Sim, isso é o que gera mudança nas nossas vidas, é uma oração sincera, verdadeira diante de Deus, onde você reconhece o seu pecado e fala, Deus, eu quero mudar. Deus, eu quero fazer tudo diferente. Deus, eu quero mudar. Isso é o que, meu irmão? Qual é o tema de hoje?
convocados a uma vida de... Então, qual é o tema? E Deus está o quê fazendo com a gente? Nos convocando para uma vida de... Se Ele está convocando, meu irmão, você tem opção? Eu queria um não unânime. Porque talvez você está em dúvida. Não, para mim é opção. Para aquele irmão ali que ele falou, não, para ele é uma convocação mesmo. Meu irmão, para aqueles que aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador, não é opção. E ele é o que então, igreja? Uma convocação. Todos nós somos convocados a viver uma vida santa em Cristo e com Cristo. É uma convocação, meu irmão. E continuando o versículo que ele diz: nem ofereceram holocausto no santuário ao Deus de Israel. A adoração, ela foi o quê? Interrompida. Por conta da porta fechada. O holocausto, ele representa a verdadeira adoração como sacrifício. Os judeus, eles faziam holocaustos para adorar ao Senhor, para perdão de pecados. Eu errei, vamos sacrificar um animal para remissão de pecados. Mas, meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você, você não precisa mais sacrificar animal. Que bom, né? Meu irmão, eu não como nem coração de galinha. Eu não como nem pé de galinha, meu irmão. Eu não como... Desculpa, tem gente que gosta, eu não consigo. Porque quando eu vejo uma galinhada pronta, eu penso que a galinha vai saltar daquela panela. Então veja, eu não teria nem estômago para sacrificar um animal. Obrigado, Deus. Mas obrigado, Senhor. Estou dizendo tudo isso para dar uma leveza, mas Jesus, ele sacrificou a sua vida por nós. Não há mais sacrifícios de animais. Há apenas outros sacrifícios, meu irmão. E esse sacrifício é um sacrifício vivo, é os nossos corpos. Romanos 12:1, diga: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo. Ofereça o seu corpo como sacrifício vivo. Adore ao Senhor, santifique, separe os seus olhos. Separe, meu irmão, a tua vida. Essa é uma convocação para nós, a uma vida de santidade. E uma vida de santidade é a colheita. Há uma colheita tremenda, meu irmão. E eu ainda digo mais, alguns utensílios que aqui não foram comentados, mas como a nossa mente, ainda continuando em Romanos, ele fala: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela o quê? Renovação da mente. É um chamado, então, para a gente também renovar a nossa mente. Nós pregamos isso alguns meses atrás. A pergunta também: como está a boca? Mateus 15:11 nos diz e afirma: não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas é o que sai. Diga para o irmão: você é abençoado. E fala para o irmão do seu lado assim, ó: você é bonito. Não, bonito não, você é lindo, você é linda. Vamos dar uma... Vou dar um ibope pro David Leonardo, né? Seus lindos. É isso. Aqui, meu irmão, nós estamos na reunião de santos lindos que querem esse compromisso com Deus, que assumem esse compromisso com Deus, que aceitam essa convocação e fala assim: Senhor, eu fui convocado a andar em santidade, uma vida de santidade, então bora lá, Senhor. Vamos ver o que está errado aqui. Vamos tirar os utensílios. Vamos tirar toda a impureza. Vamos ver o que não é do Senhor e o que é do Senhor. O que é do Senhor permanece. O que não é do Senhor separa. Manda embora. Nós estamos sendo convocados, meu irmão. Nós vamos ceiar hoje, amém? Amém. Com consciência que precisamos ser Ezequias e não como Acás. Estou partindo para finalizar, para a gente poder ceiar, meu irmão.
Com muita alegria. Obrigado, Ruth. Eu tô aqui me segurando para não falar mais de 1 hora. Aí você me solta isso. Aí você me dá gás. Então vamos lá, gente. Vamos continuar. Mas a verdade é que nós vamos ceiar com essa consciência. Com essa consciência de que precisamos ser Ezequias e não Acás. E não é sobre ser mais Ezequias e menos Acás. Não! É não ser Acás. E ser como Ezequias. Dar prioridade à presença de Deus. E quando a gente dá prioridade à presença de Deus, a gente prioriza restaurar os danos do pecado que causou em nossas vidas. Irmão, o pecado tem causado muitos danos em nossa vida. E nós precisamos de um Salvador. E Ele já veio. E Ele está disponível para nós. Então hoje, o que fazemos então com isso? 2 Crônicas 29, 4 e 5, Ezequias ele faz exatamente o que nós estamos falando agora. Faz uma convocação. Eu quero ler com os irmãos. Ezequias, então, ele convocou os sacerdotes e os levitas, reuniu-os na praça que fica no lado do leste. E disse, escutem-me, levitas. Levitas, meu irmão, não são cantores. Vou dar uma contextualizada muito rápida. Diga assim, levita sou eu. Pode falar sem medo. Levita sou eu. O levita sou eu. Né? Só para depois falar, esse meu pastor é doido. Eu sempre tenho que dar uma gafe, né? Mas o fato, por quê? Porque o levita é aquele que servia a Deus. A casa, o tabernáculo, servia a Deus no tabernáculo. Então, todos nós servimos a... Então, o levita... Sou eu. Aí, vocês estão ligeiros. Olha, se tivesse gente aqui, eu ia aplaudir vocês, viu, gente? E vocês merecem, porque agora eu gostei. É isso. Vocês são esses que servem ao Senhor. Nós somos esses que servimos ao Senhor. Essa responsabilidade é nossa. Eu tenho uma responsabilidade um pouquinho maior no quesito ensino, passar a palavra para vocês. Um pouquinho não, é muito grande. Que o Senhor eu vou dar conta. Mas, vamos continuar a leitura. E o que ele diz? Diga comigo. 1, 2, 3, com... Opa, peraí, é depois do ponto de exclamação, tá? Ó, escutem, levitas. Consagrem-se agora, consagrem o templo do Senhor, Deus de seu Israel, retire tudo que é puro do santuário. Meu irmão, quem é a casa? Nós somos a casa. E ele fala para tirar tudo que é impuro da onde? Da casa, de nós. Então, temos que tirar tudo que é impuro. O começo, então, tem versões que ela diz, santifiquem, consagrem. Lembram que nós trouxemos a definição, o significado de santificação? É consagração, é separação. Então, Ezequias está dizendo, santifiquem-se, consagrem-se agora a si mesmo e santifiquem a casa do Senhor. Ele está falando em duas esferas. Ele fala, santifiquem-se a si mesmo e depois santifiquem a casa. Ou seja, meu irmão, começa num ato individual e termina num ato coletivo. Veja que a consagração não é só um ato coletivo. Ela começa no individual e atinge o coletivo. Não, isso aqui a palavra de Deus é muito gostosa. Ela é muito didática para nós. E ele fala, acaso o Senhor, Deus dos seus pais, tirem do santuário tudo que é impuro. Tire. Meu irmão, hoje é dia de santificação. Hoje é dia de santificação. Dia de santificação é dia de tirar
do santuário, de mim mesmo, ou seja, de si, toda a impureza e começar a viver separado das práticas do mundo. Isto é, priorizar a presença de Deus, priorizar conservar-se santo. Vamos fazer isso, irmãos? Vamos fazer isso, igreja? Vamos nos conservar santos? E só conseguimos como? Com Jesus. Nós temos que priorizar Jesus. Nós temos que priorizar a Cristo. Mateus 5,48, ele nos diz: portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Priorize Cristo. Cristo, ele veio para manifestar o Pai. Veio para manifestar o amor do Pai. Eu vim para que vocês conheçam o Pai. Então, que nós possamos nos conservar em Cristo. Jesus nos convoca a viver uma vida de santidade, na qual, sem Ele, ninguém verá a Deus. Ninguém verá a Deus. Eu quero finalizar dizendo 1 Pedro 1,15, 16. 1 Pedro 1,15, 16, ele diz: mas como é santo aquele que vos chamou. Quem é santo? Deus. Aqui no caso nós estamos falando de Deus. Porque Ele que nos chamou. E aí ele fala o quê? Sede vós também? Então Ele está nos convocando a ser. Em toda a vossa maneira de viver. Em toda. Ah, é só no meu trabalho? Não. É só em casa? Não. Ah, então é na igreja. Na igreja é mais fácil. Porque aí eu sento, às vezes eu até sento na cadeira e nem falo com o irmão. Aí, não é só aqui. É lá fora. É no trabalho. É no seu relacionamento. Seu modo de viver. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. E essa toda a vossa maneira de viver é levar a sério a fé que você professou. Não seja um acaso nessa geração. Não seja um acaso nessa geração. Não manche o templo do Senhor, que o próprio Deus restaurou. Quem Deus restaurou? Você. Jesus morreu por você. Jesus acalmou a ira de Deus, nos reconciliou com o Pai, contigo mesmo. Ele nos restaurou. Seja Ezequias. Fala para o irmão, seja Ezequias. Eita, meu irmão. Seja Ezequias, um homem temente a Deus, que prioriza a presença de Deus e é zeloso na casa do Senhor. Ou seja, ele é zeloso com ele e com o coletivo. Ele é zeloso no singular e é zeloso no plural. Em nome de Jesus. Meu irmão, essa é a mensagem que eu tenho para você. Uma convocação de Deus para vivermos uma vida em santidade.